conversando aqui, vai, né, batendo mal papo, é uma delícia. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Planejamento Sucessório Cast. Esse que é um projeto idealizado pela Ana Carolina Brochado e por mim, Isabela Oliveira. No episódio de hoje temos duas convidadas aqui sensacionais. Já participaram do episódio anterior e aí vão participar desse também. Sejam bem-vindas. Vou chamar de Lu e Silvia. Nós vamos falar de um tema, né? Carol vai anunciar o tema que nós vamos falar hoje, que ele é um tema, assim, que causa uma certa rebuliço aí no direito sucessório. Com certeza. Olá, pessoal. Muito prazer ter vocês aqui de novo, meninas, porque vocês arrasam, né? Vocês já devem ter visto aí o episódio anterior, que foi Sim. muito interessante. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é um daqueles temas que podem causar algum desconforto, mas que nós não podemos fechar os olhos para eles, Uhum. que é o planejamento sucessório nas famílias simultâneas, né? Então, a Luciana Brasileiro, que está aqui com a gente hoje, tem um livro que é referência em famílias simultâneas. E Silvia também tem muitas questões a acrescentar aí a respeito desse tema, né, gente? Nós não podemos simplesmente fingir que elas não existem. Às vezes querem fazer isso, né? Sim. Mas nós não podemos fingir que elas não existem, porque elas existem, né? Elas estão chegando aí cada vez mais ao judiciário. Uhum. E se a gente puder planejar isso com alguma antecedência, né, para que as pessoas das mais diversas realidades familiares possam ser contempladas em termos patrimoniais, talvez de uma forma muito mais tranquila, né, nós tenhamos aí sucessões que possam ocorrer de forma mais digna, né, para as pessoas que Sim. estabelecem aí combinados, né, como a Silvia gosta de dizer, combinados no decorrer da vida. Então, queria passar a palavra para você primeiro, Lu, para você dizer um pouco da sua pesquisa, né? Falar um pouco sobre isso, porque esse livro seu é realmente uma referência. Editora Fórum, viu, gente? Obrigada, Carol. Bom, primeiro, uma delícia estar aqui de volta com vocês. A gente nem sente o tempo passar, a gente vai É conversando, bom né? E a gente demais. vai vendo como é gostoso a gente estar aqui entre amigas, entre pessoas que a gente tem como realmente referência no direito, mas também na vida, né? Privilégio isso E, para mim e também. que bom a gente poder falar sobre esse tema, Carol, porque realmente é um tema que a gente tenta ali esconder, tenta fingir que ele não existe, né? Tenta dizer assim, não, tá lá no Código Civil a previsão do concubinato, mas o concubinato ele é ilícito, né? Quando na verdade, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, na verdade, assim, chegou para mim no escritório primeiro, né? E depois que virou pesquisa. A ideia boa da advocacia é essa, né? É, Vem da nossa Maravilhoso. prática, né? Isso é bom demais. E Sim. pesquisa acadêmica que não tem função prática, me perdoem, é, gente. Serve É. para fazer não, livro e deixar na estante. É isso aí. Sim. não, é super importante, mas assim, realmente, como às vezes eu gosto muito de dizer, eu sou advogada, Aham. né? Eu sou advogada. E me realizo muito na advocacia, assim como me realizo muito como pesquisadora, mas eu me realizo mais ainda quando eu consigo aliar as coisas, porque eu acho que toda advogada é uma grande observadora da vida, é uma grande observadora do comportamento humano. Sim. Quantas e quantas histórias, quantos e quantos dilemas passam pelos Nossa. nossos escritórios. E eu acho que no dia que eu deixar de me incomodar com o problema do outro, eu acho que no dia que eu deixar de me emocionar com o problema do outro, aquilo perdeu sentido para mim. E esse foi um dos casos, quando chegou o primeiro caso assim, aquilo mexeu comigo de um jeito, sabe, que realmente trouxe para mim o impulso de nunca mais deixar de falar sobre esse assunto. E chegou realmente como um caso até atípico em relação ao que a gente está acostumado a ver no judiciário. E aí, 10 anos depois, eu resolvi desenvolver essa pesquisa no meu doutorado. Ainda tive o impulso de falar sobre isso no mestrado, mas achei que não estava preparada, e aí veio no doutorado e terminou virando o livro As Famílias Simultâneas do Seu Regime Jurídico, fazendo jabá, Claro. pela editora Fórum, que é um projeto, por sinal, incrível, né, que é capitaneado pelo Marcos Erhardt, que foi assim um projeto da editora de recuperar a ideia de
divulgar e de publicar pesquisas científicas. Então, pessoas que saíram dos mestrados e dos doutorados e que tiveram seus trabalhos publicados lá na Editora Fórum. E esse é um tema difícil de tratar porque ele mexe com o comportamento humano, né? E ele desvela uma grande realidade. Desvela não, porque eu tô me policiando, eu não vou mais usar linguagem jurídica. Eu quero usar a linguagem que todo mundo entenda. Né? Mas ele traz pra gente uma realidade de Brasil, né, que às vezes a gente finge que não existe, mas que existe. Uhum. Mais do que isso, meninas, é um problema de gênero. De gênero, né? Nunca chegou para mim um caso de uma mulher que mantivesse famílias simultâneas, 2 companheiros, parceiros afetivos ou mais. Sempre chega para mim a situação contrária. Academicamente, em sala de aula, quando eu falo sobre esse assunto, e a aluna vem falar comigo no canto da parede, assim, no final da aula, né? E na vida mesmo, né? Nas pessoas que a gente conhece que vivem essa situação. Então, a pesquisa ela vem para contribuir no sentido da gente refletir sobre isso e no sentido da gente entender que a gente precisa falar sobre esse assunto. O STF enfrentou o julgamento dos 2 temas de repercussão geral, os temas de número 526 e 529, que tinham inicialmente ali um viés mais previdenciário, mas terminaram sendo julgados num aspecto global, né? E o que o STF fez foi dizer que nós vivemos num país monogâmico, né? E que, portanto, não é compatível com esse sistema monogâmico reconhecer as famílias simultâneas, muito embora, né, ao enfrentar o tema, tenha se reconhecido que existiam ali nos leading cases 2 uniões estáveis simultâneas. E a solução jurídica que foi dada foi aquela que foi primeiro reconhecida ganha. Surreal, né? Quem chegar primeiro ganha. E aí a gente termina criando outro problema. Porque é o seguinte, a gente tem o privilégio de viver no país que reconhece as famílias de fato, que reconhece as uniões estáveis como tipo familiar. A união estável foi a primeira família do Brasil, antes do casamento, né? E a gente tem o privilégio de viver num país que as reconhece, né? Que entende que a união estável existe independentemente de um processo jurídico, judicial, independentemente de uma escritura, independentemente de uma formalização. Quantas e quantas pessoas que não têm acesso ao judiciário, acesso ao escritório de advocacia, acesso ao planejamento, vivem em união estável? E aí você chega e diz que quem chegar primeiro no judiciário ganha. Então você está obrigando as pessoas que sabem que vivem nesse contexto a formalizar as suas uniões estáveis. Então a gente sai de um universo que é o universo de famílias fáticas por natureza, né, e passa a um universo em que a gente vai se sentir agora preocupado em formalizar a união estável. Uhum. Porque se não formalizar, corre o risco de perder a briga, de perder a corrida, né? E aí eu acho que o planejamento, nesse momento, vai ter... assim, além de ser importante, ele vai passar a ser fundamental. Talvez a única alternativa no momento que a gente está vivendo, né, Lu? É a única, meninas. Assim, não tem outro caminho. O caminho judicial, muito embora a gente tenha um precedente agora interessante do Tribunal de Justiça do Paraná, que se baseou na Corte Interamericana de Direitos Humanos para fins previdenciários, reconhecendo que é atentatório à dignidade da pessoa humana não reconhecer a família ainda que simultânea, né? Mas é um precedente que vai de encontro ao que decidiu o STF em matéria de repercussão geral. Né? Então, temos um problemão que vai ter que ser resolvido no escritório. No escritório, no judiciário não vai. É isso aí. Já teve caso assim, Silvia? Já tive caso assim. E eu acho interessante em que a gente também pense... Primeiro, deixa eu falar um oi, né, gente? Já entrei aqui encantada com a fala da Lu, fiquei aqui hipnotizada.
Prazer imenso estar aqui com vocês nesse novo episódio. É um tema pulsante, palpitante mesmo e, assim, cercado de hipocrisia. Vamos falar aqui com todas as palavras que precisam ser ditas. E mais do que isso, né, que a ausência de regulamentação, de reconhecimento favorece aquele que age de má fé. E mais, favorece a existência das relações simultâneas, na minha percepção. Porque se a pessoa não tem consequência nenhuma patrimonial, de nenhum, porque ela não tem consequência patrimonial. Né? E sim, a circulação é sempre só do homem, porque imagine você administrar a carga mental de 2 famílias, né, gente? Vamos combinar que não ia ser nada fácil, né? Essa circulação é sempre do homem, as mulheres são tratadas como amantes, né? Eu tenho essa segunda família, as pessoas ainda aquela amante, né? Como se fosse ali na alcova dos lençóis proibidos, e na verdade são duas famílias e muitas vezes sabem da existência uma das outras, a grande maioria delas. Um dos casos que eu mais emblemático, eu já tive mais de uma oportunidade de enfrentamento disso no escritório, mas um dos mais emblemáticos, ele viveu 56 anos com a esposa e 35 anos com a companheira. Então, são 3 décadas de uma vivência em que, de fato, sim, foi desconsiderado pelo judiciário. Completamente desconsiderado. Então, eu penso que o planejar, especialmente para aquelas famílias que sabem, e que para as pessoas que tenham... Porque, assim, é muito importante nós pensarmos que os valores, eles são diferentes para cada uma das pessoas, né? Há pessoas em que, por exemplo, a exclusividade sexual é algo imprescindível, que não pode ser flexibilizado, mas há outras que tudo bem você ter lá uma outra relação afetiva, você manter as 2 relações afetivas, e nós estamos funcionando assim com esses 2 núcleos que não convivem entre si, mas que, e às vezes até convivem, às vezes... São realidades que nós, se formos para julgar, eu digo isso sempre nas aulas, se você quer fazer julgamento moral, vá trabalhar com tributário, não é na família. Porque na família não dá. Não dá. Ou a gente tem uma lente e uma cabeça fora da caixa, sem julgamento moral, ou que a gente ainda tem vieses que são inconscientes, que é muito difícil, mas você precisa sempre fazer esse treino. E não planejar é jogar essas pessoas numa vala de esquecimento. E às vezes são pessoas que aquele que transita entre os ambientes não quer deixar nessa vala de esquecimento, não quer deixar desprotegida, né? Então, se o Estado vai deixar desprotegido, porque foi isso que o STF disse. Vocês existem, a gente sabe que vocês existem, mas se virem aí com essa consequência de algo que vocês escolheram de forma espúria. É basicamente esse o recado que foi dado. Nós somos monogâmicos, todos nós, é assim que vai ser, então se virem com essa consequência do que vocês escolheram fora do que é certo. Então, a pessoa que vivencia essa realidade, se ela não tiver o discernimento de dizer, olha, se eu faltar, essa pessoa, a minha outra companheira, outra esposa, passará fome ou terá restrições importantes, ela realmente não tem uma responsabilidade com vínculo nenhum, né? Só queria fazer um parênteses do que você falou com relação à questão da existência do que vier primeiro, né? E se for um casamento posterior? A gente vai reconhecer que o casamento... Porque eu não tenho dúvida, você tem, de que o casamento vai ter uma força maior do que a união estável? Então, eu vou num cartório aqui em BH, faço uma união estável com a Isa, uma escritura bonitinha lá, e aí eu vou lá para Recife, me caso com uma outra pessoa lá em Recife, e eu vivo entre a ponte aérea para cá, e aqui, ó, a união estável que eu reconheci aqui, vai acontecer o quê com ela? Não vai acontecer nada. Nada. Não vai ser reconhecida. Não vai ser reconhecida. E esse é um outro ponto da decisão. Né? Porque o que acontece? Quando a gente fala em famílias simultâneas, o caso que chegou para o STF, na verdade, ele foi substituído por um outro, né? A gente, quando se fala em monogamia em contraponto com a bigamia, a gente teria que estar falando em 2 casamentos. E essa foi uma situação que me chamou muita atenção. Porque o caso que chegou para ser julgado do tema 529 eram 2 uniões estáveis. Né? Essa é a situação, para mim, mais clara da família simultânea e mais viável, juridicamente falando, da família simultânea. 2 uniões estáveis. Por que não reconhecer? Se não existe impedimento jurídico legal para isso, né? Em relação ao casamento, ele se contrapõe a outro casamento, né? Silvinha traz aqui uma situação que é realmente
diferente do que a gente está acostumado a ver, porque a gente está acostumado a ver um casamento E uma união seguido de uma união estável. Sim. E aí, com relação ao casamento seguido da união estável, a gente tem um impedimento legal no Código Civil, né? Então, só é possível reconhecer a união estável se a pessoa casada estiver separada de fato. que é a única alternativa que a gente tem, tentar provar essa separação de fato. É a Sim. única existe. proibição. Mas não existe vedação para que a pessoa que vive em união estável Se case casem. com outra. Sim. Uhum. Não é hipótese de impedimento para o casamento viver em união estável. Não é hipótese. Então, se a pessoa que vive em união estável casa com uma outra na sequência, e se a lei permite que isso aconteça, né, a decisão fulminou essa hipótese. Estamos diante de um grande problema. O que é que me preocupa em relação ao planejamento? Para trazer aqui também para vocês essa preocupação. Primeiro, as pessoas ainda não entenderam que o planejamento é acessível para todo mundo. Isso. Uhum. As pessoas ainda acham que só faz planejamento sucessório quem tem muito dinheiro, quem é muito rico, né? As pessoas ainda acham que só tem que fazer testamento quem tem muito patrimônio. As pessoas não entendem que o testamento, por exemplo, comporta cláusulas existenciais. Sim. Não, e que às vezes, quando tem um imóvel só, é mais importante Não é? ainda Com fazer, certeza. né? Com certeza. Né? O planejamento entra para mim num ambiente muito privilegiado, né? Que é o ambiente da pessoa que tem o dinheiro para chegar num escritório de advocacia e dizer: eu quero planejar. Segunda questão, o planejamento, sendo a única solução para a união estável, entra para mim, primeiro, numa solução, já que a gente não tem nenhuma outra, né? Mas numa solução que só vai se apresentar quando o homem quiser planejar. Sem dúvida. Uhum. E aí, é exatamente o que Silvinha falou. A decisão do STF, ela privilegia a irresponsabilidade de quem vive nesta relação simultânea. Então, se o homem quiser planejar, se ele quiser contemplar essa companheira, ele vai encontrar meios para isso. Seja do ponto de vista empresarial, seja do ponto de vista de uma previdência, Uhum. ele vai conseguir, né? O STJ decidiu recentemente que não Não caberia pode, o seguro, né? é. O código veda expressamente doação e deixa testamentário. Sim. Então, a gente só tem a previdência, É. né? E uma eventual cláusula do ponto de vista empresarial. E vejam que problemão. Problema. Com certeza. A gente está negando para as mulheres um direito fundamental, que é o de existir enquanto família. É um absurdo. Minha gente, é surreal. E E tá até de impondo, sobrevivência, né? é. De Depois, sobrevivência, se do for o ponto de vista caso. E previdenciário. impondo à sociedade a questão da monogamia, que muito se discute se é um valor ou se é um princípio e deve ser Sim. seguido. Isso. Então, Bela. parado naquela vedação, né, de não poder coexistir dois casamentos, dois negócios jurídicos, e aí fala, se não pode a bigamia, então logo ninguém pode ter mais de um relacionamento. É isso. Só que a sociedade mudou, né? Ela não tem E- mais aquele e- amparo, porque o Código de 16 e as outras leis anteriores eram muito amparadas o quê? Na religião, né? E na religião que imperava em maior número no nosso país, que é a religião católica. Então, o casamento é só uma vez. E isso tudo vai mudando, né? A sociedade muda, o contexto muda. E Então, acho incongruente porque o STJ, recentemente, ao analisar um caso de união estável, não sei se vocês viram esse julgado, quando eu estava terminando a dissertação, a ministra Nancy teve esse voto dela, que era uma união estável, que ele tinha alguns outros relacionamentos paralelos, mas que não configuravam, tentaram até fazer uma configuração, eu não tive acesso aos autos, só ao voto, né? Mas, e tinha muita prova dessa infidelidade, né? E ela usa essa questão dizendo que a infidelidade não é necessariamente um impeditivo para a constituição da união estável. sim. Então, se você tem o que reforça a ideia de que esse protecionismo patrimonial patriarcal do STF, a decisão tem esse viés. Eu vou proteger o patrimônio do homem que vive nessa situação, em detrimento de proteger as questões existenciais da mulher, que é
subjugada nessa situação muitas vezes, né? Então, a leitura que eu faço é muito clara nesse sentido. Eu não acho que a falta de regulamentação, na minha percepção, fomenta a existência dessas reuniões, dessas relações. Acho que a Sim. pessoa não tem nenhuma consequência. Por que eu vou me impedir? Se eu souber que eu vou ter comprometimento, porque óbvio que a primeira, vamos imaginar a questão temporal, né? A primeira relação, a ameação dessa mulher é intocável. Só que a ameação dele na segunda tem que ser dividida com a segunda companheira ou Sim. esposa, ou o que quer que seja. A gente tem que pensar nessa hipótese, né? Fora alimentos. Fora Sim. alimentos. No meu Isso caso, é Você sabe que né, não gente? vai Exceção pagar alimentos, também. no ó. meu caso, É. houve negativa de fixação alimentar. E era uma senhora que vivia exclusivamente dependendo dele. Olha aí. Era isso. Eu acho que assim, é engraçado, a Isabela estava falando, eu estava pensando, falei, gente, são realidades que sempre existiram, Sempre. né? Só que hoje a gente está olhando para elas, É. juridicamente, né? Hoje a gente está olhando para elas e fala assim, olha, não dá para continuar assim, né? E aí eu fico sempre pensando assim, que realmente, né, como a Silvia falou, a irresponsabilidade, ela é um... É difícil falar isso, mas assim, um certo incentivo, Total. né, para que as coisas continuem na invisibilidade. Então, realmente é necessário uma tomada de consciência, né? Assim, que as pessoas possam se responsabilizar pelos seus atos, pelas suas escolhas. Não só os homens, mas também as mulheres, nesse Sim. sentido, assim, né, de tomar providências, vamos resolver, vamos, né? Porque senão De é pensar no repetir amanhã, história. né? é repetir Mas, Pensar no Lu, amanhã, porque Você durante o acha tempo... que o fato da segunda, porque no caso no paradigma, a segunda união era uma união homoafetiva, não Sim. era? Mas eles afastaram essa discussão. É. O que acontece? Esse caso, quando ele foi reconhecido como uma hipótese de repercussão geral, ainda era o Aires Brito. E eu acho que o processo ele era anterior ao processo das uniões homoafetivas. Tá, Então, eu acho que ele reconheceu a repercussão geral para tratar dos dois temas. tá. Né? Isso foi superado Na com... sequência, eles reconheceram a união afetiva como entidade familiar, e aí, quando eles vieram discutir agora, eles afastaram a discussão da união afetiva, porque eles disseram que o STF já tinha se pronunciado em relação a isso, e que a questão não era esta. Uhum. Mas quando a gente pensa nessa questão das famílias simultâneas, Carol estava falando aí uma coisa muito interessante, né? A gente agora está entendendo que a gente precisa falar sobre isso. Mas eu gosto de falar uma coisa que é chocante, né? Mas nós somos fruto de relações simultâneas. Como é que se formou a população que hoje nós chamamos de população brasileira? Né? Através dos estupros. Dos estupros dos colonizadores nas mulheres dos povos Indígenas. originários. Nas indígenas e nas escravas. Então, essa miscigenação, né? Esta é a família tradicional A brasileira. família Bem-vindos ao tradicional Brasil. brasileira. Qual foi a grande preocupação na época do legislador? Criar uma regra para impedir que essas famílias fossem reconhecidas. Porque esses homens vieram para cá degredados, né? Deixaram as suas famílias em Portugal, na Espanha, seja lá onde foi, e começaram a formar famílias aqui. Então, ali surge a ideia de proibição do concubinato. As regras permanecem Até as hoje mesmas. é de arrepiar, Sim. né? Em 2023, a gente reproduz as regras das ordenações filipinas. Os homens continuam matando as mulheres pegas em adultério. Né? Eles continuam matando as mulheres pegas em adultério. Não está mais na lei. Já não está mais na lei a possibilidade disso acontecer. Mas as regras de ordem existencial e patrimonial estão intactas. Intactas. Sim. Né? E assim, com todo o respeito que eu tenho ao STF, porque decidir é uma missão muito difícil. Sim. Muito difícil. Com todo respeito, não houve um enfrentamento profundo do tema. Não. Não houve um enfrentamento responsável e profundo do tema. Porque é muito fácil você chegar e dizer assim, vivemos num país monogâmico. Você deixa desassiste o cidadão. Veja, de modo veja geral. que interessante, né? Não sei se vocês sabem, quando a lei da União Estável de 92, né? 94. 94. 94 saiu,
O Saulo Ramos escreveu um artigo É. na Folha de São Paulo chamando a lei de Lei da Piranha. Eu lembro disso. Pois é. Pois é. Então, e hoje a união estável é quase mais até do que o casamento, né, gente? Porque também espirrou, tá em união estável. A gente precisa também fazer esse contraponto, fica para um outro podcast essa história. Mas, e era algo que foi, esse posicionamento de lei da piranha, né, foi de destruição da família. É sempre esse mesmo, né? Na época do divórcio, lembra? As plaquinhas, família tradicional brasileira, né? A família tradicional brasileira é composta por um homem, uma mulher, filhos e uma amante sustentada por este homem, e que quando engravida, o aborto é totalmente possível, né? Quando tem qualquer tipo de problema, é a louca da relação, é isso. Então, a gente precisa falar de lares. o que tem que ser dito, Inclusive, né? Marília Mendonça, amante não tem lar. Pois é. Não tem direitos, E, não tem nada. a proteção sai do foco do existencial e da dignidade e das questões alimentares para pensar no patrimônio deste cidadão. É isso que se faz. É isso que se faz. É isso. É colocar ali o manto de proteção sobre ele e garantir que o patrimônio que ele vai construir, porque a ideia ainda é essa, de que só o homem constrói, Aham. só ele edifica, Sim, sim. né? Vai permanecer intacto. E aí que eu fico pensando nessa questão do planejamento, né? Porque aí é um ato voluntário. Total. Né? Precisa de ter uma consciência, né? Assim, é preciso que a pessoa, né? Esse cidadão aí que tem as 2, 3, sei lá quantas famílias, queira fazer esse movimento, se preocupe, se importe, né? Isso. Ou seja, temos Agora, muitos desafios pela frente. Mas eu acho que agora a muitos. gente precisa puxar aqui a nossa responsabilidade para a advocacia. Claro, Porque é o claro. seguinte, não existe nenhum, na minha percepção, planejamento sucessório totalmente voluntário. Ninguém acorda de manhã, opa, hoje eu vou gastar dinheiro com honorários. Hoje eu vou pagar ITCMD, ITBI, vou fazer holding, vou gastar com isso. Não tenho, né? Vou fazer. Ninguém. Você vai numa ação, numa demanda de guarda, num divórcio, a princípio só num testamento, dizer, olha, você já pensou Despertar, na né? eventualidade de... Eu acho que esse é um cliente conquistado, né? Claro. Porque quando a gente fala de planejamento e trabalha na área, tal, parece que assim, a pessoa bate lá, oi, tudo bem, vim aqui comprar um sapato, vim aqui gastar com honorários para fazer um planejamento. Não existe É o essa que a gente hipótese. fala no marketing, educar antes de vender, né? Isso. Então, é fomentar isso com os clientes. Com os clientes que com a as gente já pessoas tem, sim, isso é um sim. mercado interessante de ser dito, né? Acho que Né? assim, os clientes que você tem, que tá numa super disputa de guarda, né? Eu sempre digo, olha, você já pensou que se, por exemplo, você faltar, essa pessoa que você tá dizendo que é completamente incompetente para estar com seu filho, vai ser usufrutuário dos bens que você regala um olho desse? Sim. Não sabe, claro que não tem O nem cliente obrigação. pode ser até empresarial, consumidor. Se você mostra interesse através dele, vai entender qual que é o contexto familiar, quem é esse cliente, você já consegue identificando como ajudá-lo, né? E Com nós certeza. nos deparando com uma situação como essa, sem um viés de julgamento, porque não podemos fazer esse julgamento, né? Dizer, olha, você tem uma situação peculiar, que se faltar, vai acontecer tal coisa com a sua família X, com a sua família Y, talvez seja o caso de nós pensarmos uma forma de resolver isso. Porque mesmo, vamos imaginar que essa primeira esposa ou companheira que está protegida, entre aspas, vai enfrentar, porque aquela segunda pessoa vai tentar, ainda que tenha um tema de repercussão geral, a gente vai tentar de alguma Claro, maneira, né? claro. Judicializar e tal. O impacto disso É enorme. é enorme. Então, mesmo para aquela que está em tese salvaguardada, há um impacto também. Ainda que emocional, né? Sim. Ainda que desse Sim, enfrentamento, de sim. se ver ali sob risco, né? Uhum. Em cidades menores. É. Pensem na vergonha, né? Porque as pessoas encaram assim, a minha vida exposta numa comarca menor, né? Eu advoguei em comarca pequena, as pessoas iam no fórum com um saco de pão na cabeça. E não deixa de ser. E Porque ainda tem o julgamento moral. Tem. Ainda tem o julgamento moral dos advogados e advogadas da outra parte, não é? dos juízes, Dos juízes. juízes e juízas, quando vão julgar a demanda A e senhora e sabia. carimbam É. lá concubina. É. A senhora não sabia que ele Pois é, tinha outra pois é. família? Uma vez, vocês sabem que eu tive a curiosidade de lançar no Google amante. Coloquei lá imagens. As imagens são as mais inusitadas, né? É sempre uma mulher linda, com corpo escultural, Uhum. muito sensual. Gente, a amante do Brasil, a mulher que vive numa relação simultânea, é gente como a gente. Sim. As que chegam ao judiciário muitas vezes são mulheres idosas, É.
completamente vulnerabilizadas do Sim. ponto de vista patrimonial, do Sim. ponto de vista do sustento, né? Assumiram a atividade doméstica laborativa não remunerada. Por imposição, Por muitas imposição, vezes. muitas vezes, né? É a mulher de 60, 70, 80 anos, Sim. né? Não é uma mulher de 18 anos de idade, né? Não é. Esta não é a realidade, né? E a gente insiste em imaginar que é, talvez, para acalantar, né, o coração de que A gente teve. Eu vi uma coisa. O Conrado falou uma coisa sensacional com relação a isso. Ele diz, toda vez que ele faz um post falando das famílias, né, poliafetivas ou das relações simultâneas, lá o pessoal fica se degladiando nos comentários, assim, pouca vergonha, safadeza e tal. E ele falou algo que eu achei muito importante. Essa fala, inclusive, vindo de um homem, né? Porque nós somos uma aqui. Não nos matem, não nos batam. Não, né? Eles precisam se posicionar também e tomar a frente disso. E ele disse o seguinte: pouca vergonha é a gente saber que em 6 meses do ano, 100 mil crianças estão sem pai na certidão de nascimento. É Isso isso é pouca aí. vergonha, né? É isso aí. Sim. Então, Exatamente. É isso mesmo. pensarmos aí numa forma de minimizar os impactos, até que, quem sabe, o STF, né, chegue lá de novo. repense Nós que somos advogados resilientes, vamos continuar batendo e martelando até Sim. que isso entre. E aí eu acho, né, gente? Então, assim, fica para mim aqui desse episódio a importância do planejamento sucessório nas famílias simultâneas, a importância, assim, de nós plantarmos essa semente, né, Sim, junto aos nossos sim. clientes. E, assim, da gente ter um crescimento desse campo de trabalho, né? Eu acho que isso é muito interessante para a gente ver, porque precisamos mesmo olhar para isso de uma forma diferente, né? Já falamos tantas vezes dos desafios do judiciário, então eu acho que nós podemos ser mais protagonistas aqui em Sem relação a dúvida. isso, né? E isso Até é muito bom. simplificando, Carol. Isso Com também é outra coisa que eu certeza. sempre digo. As pessoas acham que, assim, vamos fazer grandes estruturas societárias, a tal da holding. Já tem a sua, né? Aquela história, você já tem a sua holding? Nossa, não tem, Carol, credo, você é pobre. Né? As pessoas já olham assim, nossa, você não tem holding? O movimento do sem holding, né? A Neymar falou em São Paulo, eu achei ótimo. Vamos criar o movimento do sem holding. Eu não tenho e não vou ter, me deixa em paz. Né? Então, assim, a gente precisa pensar que o planejamento sucessório pode ser uma previdência privada. Claro. Pode ser um testamento, uma coisa simples. E eficiente. E eficiente. Resolva o problema daquela pessoa, né? É isso. Sim. É isso mesmo. Não precisa ser da moda, né? Exatamente. Meninas, então quero agradecer novamente vocês. Um espetáculo, né, Isabela? Mais um Mais episódio uma aí vez. maravilhoso. Muito aprendizado, muito insight. Exatamente. Né? Quero muito agradecer vocês. Comprem o livro da Lu, viu, gente? Ela tem o livro da Lu, o livro da Silvia, Nós vamos deixar a maravilhosos. descrição dos dois livros nos nos comentários. comentários. Boa. E agradecer mesmo, né? Mais uma oportunidade de debate desse tema que é tão delicado e tão importante, né? De cidadania mesmo, mais Sem do que dúvida. isso, né? A gente que Então, agradece o convite, Carol. Foi Sério, ótimo, A gente que amamos. agradece a oportunidade de falar sobre esse tema, porque realmente ele é muito importante, ele precisa ser falado mesmo. com certeza. Exatamente. Trazer consciência, né, para as pessoas. Eu acho que o resumo do episódio é no sentido de vamos falar sobre isso e É. não colocar uma cortina da invisibilidade, seja para esconder alguma coisa errada ou por preconceito dessa situação que talvez para você não faça sentido, mas para o outro faça. né? Total. Então é algo que é importante a gente falar. Eu Vamos colocar na mesa. Eu tenho dito isso e repetido, vou falar aqui. Eu vou aqui usar a frase da nossa ministra recém-possada, Daniela Teixeira, da STJ, que diz o seguinte: eu sou a favor da vida, cada um cuidando da sua. Eu também. Então, maravilhosa, Dani. Eu sou a favor da vida, cada um cuidando da sua. Literalmente, Exatamente. né? Não é? Em todos os sentidos. Não é? Mais Isso. amplos disso. Obrigada, meninas. Obrigada, pela pessoal. presença de vocês. Até o próximo episódio, pessoal. Isso aí.